Olá! Hoje a gente vai desmistificar uma ferramenta que basicamente resolveu um dos problemas mais clássicos e antigos do mundo do desenvolvimento de software. Vamos lá? Quem trabalha com tecnologia com certeza já ouviu ou, vamos ser sinceros, já falou essa frase, né? É aquele clássico, eu juro que aqui estava funcionando. Mas por trás da brincadeira, essa frase aponta para um problema que é bem real e muito frustrante. E o problema é exatamente este. O computador de cada pessoa é um universo particular. Às vezes, a versão de uma biblioteca é diferente, o sistema operacional muda um pouquinho, e qualquer uma dessas pequenas variações já é o suficiente para quebrar uma aplicação que funcionava perfeitamente em outro lugar. É a receita para o caos. Essa inconsistência toda, ela é um obstáculo gigantesco no desenvolvimento. Cada máquina diferente vira um novo quebra-cabeça e isso, claro, custa tempo, dinheiro e, olha, muita paciência. Mas, felizmente, existe uma solução bem elegante para acabar com esse caos. É aqui que entra o Docker, a ferramenta que promete resolver o problema do "na minha máquina funciona" de uma vez por todas. Agora, a analogia principal aqui é simplesmente genial. Pensa naqueles containers de navio, sabe? Eles padronizaram o transporte no mundo inteiro. Não importa se dentro tem banana ou televisão, o container é o mesmo e pode ir em qualquer navio, trem ou caminhão. O Docker faz exatamente a mesma coisa, só que para software. E a peça fundamental dessa ideia toda é o container. Imagina ele como um pacote que tem tudo o que precisa lá dentro: a aplicação, as bibliotecas, as configurações, tudo, absolutamente tudo mesmo. Isso garante que não importa onde esse container for parar, o ambiente lá dentro vai ser sempre igualzinho. E aqui está o pulo do gato, principalmente quando a gente compara com as máquinas virtuais, as VMs. Uma VM precisa de um sistema operacional completo só para ela, o que a deixa super pesada e lenta. Já um container, não. Ele é mais esperto. Ele compartilha o coração do sistema da máquina principal, o chamado kernel. E isso faz com que eles sejam incrivelmente leves, rápidos e muito mais eficientes. Certo, mas como é que se cria esses pacotes mágicos? Bom, o Docker nos dá um kit de ferramentas bem claro para construir e gerenciar os containers. Vamos fazer o passo a passo? O processo todo é bem simples, na verdade, e se resume a 3 etapas. Primeiro, a gente escreve uma receita, que é o Dockerfile. Depois, com base nessa receita, a gente constrói um molde, que é a imagem. E por fim, a gente usa esse molde para criar quantas cópias a gente quiser, que são os containers. Vamos detalhar um pouco mais. O Dockerfile nada mais é que um arquivo de texto. Nele, a gente descreve passo a passo, como em uma receita de bolo mesmo, todos os ingredientes. Qual sistema base usar, quais programas instalar, que arquivos copiar, tudo fica listado ali. Com a receita em mãos, o próximo passo é assar o bolo. A gente cria a imagem. Pensa na imagem como um pacote fechado, um modelo que não muda mais. Ela contém tudo aquilo que a gente especificou no Dockerfile, prontinho para ser usado. E aí, finalmente chegamos ao container. Quando a gente roda uma imagem, o que a gente está fazendo é criar um container. É a aplicação funcionando de verdade, viva, isolada e do jeitinho que a gente planejou. E o melhor é que de uma única imagem dá para criar dezenas, centenas de containers idênticos em questão de segundos. Ok, tudo isso parece mágica, né? Mas é pura tecnologia. Vamos dar uma olhada por baixo do capô para entender como o Docker consegue criar esse isolamento todo sem precisar de uma máquina virtual inteira. Então, a grande questão é essa. Se o container compartilha o mesmo coração do sistema operacional, como é que ele se sente como um ambiente totalmente separado? A resposta para isso está em alguns recursos bem poderosos que já existem no próprio Linux. E aqui estão os dois pilares dessa mágica, namespaces e cgroups. Pense assim, os namespaces criam uma bolha. Eles controlam o que um processo consegue enxergar. Então, um container só vê a sua própria rede, seus próprios processos e não os da máquina toda. Já os cgroups são tipos os gerentes. Eles controlam o que um processo pode usar, definindo limites do tipo: você só pode usar 10% do processador e 1 GB de memória. Juntando os dois, a gente tem um ambiente isolado e controlado. Certo, a teoria está entendida. Agora vamos ver como isso funciona na prática, no dia a dia. Tudo acontece com alguns comandos bem simples e diretos no terminal. Digamos que a gente precise de um servidor de internet. Em vez de instalar tudo na mão, a gente pode procurar uma imagem pronta no Docker Hub, que é tipo uma loja de aplicativos para containers. O comando Docker Search, que está aí na tela, busca por milhares de opções já prontas.
Depois que a gente acha a imagem que quer, como essa do servidor Nginx, que é super popular, o próximo passo é só baixar ela para a nossa máquina. E para isso a gente usa o comando docker pull, simples assim. E com a imagem já no computador, o último passo é dar vida a ela. O comando docker run nginx pega aquela imagem e pronto, cria um container novinho a partir dela. Em segundos, um servidor web completo está ali, funcionando, totalmente isolado. É muito prático. Essa simplicidade e esse poder todo acabaram gerando uma verdadeira revolução. O Docker não é só mais uma ferramenta, sabe? Ele representa uma mudança fundamental na maneira como a gente cria, distribui e roda software hoje em dia. Então, resumindo, o que o Docker nos entrega é portabilidade total, uma eficiência de recursos muito maior que a das VMs, consistência absoluta entre os ambientes de teste e produção e, claro, uma agilidade incrível para fazer deploy. Isso tudo simplifica demais a colaboração e acelera o ciclo de desenvolvimento inteiro. Isso nos leva de volta para a nossa primeira analogia. Assim como os contêineres de carga abriram um mundo para o comércio global, os contêineres de software estão abrindo novas fronteiras para a inovação. A pergunta que fica no ar é: agora que as aplicações são tão portáteis quanto uma carga de navio, quais serão os próximos territórios que a tecnologia vai conquistar? O futuro, com certeza, vai ser moldado por essa ideia.